Oi, Dom. Essa é uma história que meu pai me contou, de algo que aconteceu há cerca de 35 anos. Vou narrá-la da mesma forma que ele me relatou. Eu cresci nas redondezas de Portland, Oregon, e na minha juventude costumava acampar bastante com meus amigos. Era o tipo de coisa que nos permitia beber e nos divertir, mesmo sem termos idade para isso. Lá pelos meus 18 anos, meus amigos e eu resolvemos passar um final de semana acampando perto de um lago chamado Small Fry. Não era muito longe de Portland, mas ficava suficientemente afastado para nos dar aquela sensação de escapada. Como foi algo decidido de última hora, não levamos muita coisa além de alguns cobertores e uma caixa de cervejas que meu irmão mais velho conseguiu para nós. Naquela sexta-feira, assim que saímos da escola, pegamos a estrada. Ao chegarmos lá, encontramos um pedaço de terra desmatado onde podíamos estacionar o carro tranquilamente. Montamos uma pequena fogueira e começamos a beber algumas cervejas, mas logo o tédio bateu e decidimos que seria uma boa ideia dar um mergulho à meia-noite. O local onde paramos não ficava perto de uma trilha oficial para o lago, mas sabíamos que estava a uns 800 metros de distância, então seguimos na direção que achávamos ser a certa. Nós 4 estávamos levemente embriagados, afinal, não tínhamos muita resistência para a bebida naquela idade. Decidimos atravessar a mata em direção ao lago. E isso era nos anos 80, então não havia celulares com GPS para nos guiar. Fomos caminhando pela floresta com a certeza de que estávamos no caminho certo. Depois de uns 15 minutos de caminhada, algo no ar ao nosso redor mudou. A noite estava quente, quase entrando no verão, com temperaturas por volta de 21 graus. No entanto, quanto mais caminhávamos, mais frio parecia ficar. De repente, senti um arrepio tomar conta de todo o meu corpo. E foi então que, sem trocarmos uma palavra sequer, nós 4 simplesmente nos viramos e corremos de volta para o acampamento. Nunca trocamos uma palavra sobre voltar. E nunca na minha vida corri tão rápido. Mesmo que pareça assustador, o único pensamento que passou pela minha cabeça naquele momento era que eu não podia ser o mais lento, pois tudo o que eu queria era sobreviver àquela noite. Não sei bem explicar o porquê, mas todos nós, de repente, fomos tomados por uma necessidade urgente de lutar ou fugir. E a única opção que escolhemos foi correr. Eu me lembro de sentir como se alguma coisa estivesse atrás de mim. Não necessariamente uma pessoa, mas uma presença. Algo que parecia ter intenções ruins. Corremos de volta para o carro, destrancamos rapidamente, pulamos dentro e partimos direto para casa. Deixamos a fogueira acesa no acampamento e todas as nossas coisas, como roupas e cobertores, ficaram para trás. No trajeto de volta, ninguém disse uma palavra. Quando chegamos na minha casa, cada um dos meus amigos entrou no seu carro e foi embora. E a verdade é que nunca mais comentamos sobre o que aconteceu naquela noite. Algumas semanas depois, já era verão, e minha família foi em nossa tradicional viagem de acampamento junto com outras famílias amigas. Em uma das noites, estávamos todos reunidos em volta da fogueira, cerca de 20 pessoas, trocando histórias e conversando sobre a vida, quando alguém de outra família começou a compartilhar uma experiência estranha que havia ocorrido em uma trilha que eles visitaram recentemente. Ele contou que, em um sábado, ele e a esposa, acompanhados de alguns amigos, decidiram fazer uma trilha. Ao chegarem lá, estranharam que o lugar estava vazio. Era um ponto de caminhada bem popular, e eles esperavam ver mais gente naquele sábado. Mesmo assim, seguiram a trilha até o topo de um penhasco com vista para um lago. Porém, ao chegarem lá, ele disse que foi tomado por uma sensação tão estranha que parecia ter perdido a fala. Imediatamente, o grupo se virou e começou a descer a trilha em um ritmo muito mais rápido do que o normal. Ninguém trocou uma palavra. Todos aparentemente decidiram que não queriam ficar mais ali, nem mesmo para apreciar a vista. Tinham levado lanches e comentaram que tirariam algumas fotos, mas em vez disso, apressaram-se de volta pela trilha em completo silêncio. Todos eles sentiram um aperto no estômago, como se precisassem sair dali o mais rápido possível. Ninguém trocou uma palavra no caminho de volta, e o assunto foi esquecido depois disso. Quando perguntei onde aquela caminhada havia acontecido,
Sem mencionar que eu também vivi algo parecido, o homem disse que foi no lago Small Fry. Isso realmente me deixou assustado, porque eu tinha acabado de passar por uma experiência muito semelhante. Preferi não falar nada, pois percebi que meus pais já estavam bastante preocupados, e a última coisa que eu queria era que eles me dissessem que eu não poderia mais acampar naquela região. Talvez essa não seja a história mais assustadora que você já ouviu, mas fiquei curioso se mais alguém já foi a essa área e teve uma sensação parecida. Enquanto eu conversava com o homem e sua esposa, eles comentaram que tiveram a impressão de que estavam vivendo os últimos instantes de suas vidas. O homem relatou que, enquanto descia a colina apressado, viu sua vida passando diante dos seus olhos. Eu não faço ideia do que há naquele lago ou o que nos fez sentir daquele jeito, mas algo definitivamente está errado com aquele lugar. Nunca fui uma pessoa que acreditou no sobrenatural, mas depois disso, sinto que essa talvez seja a única explicação possível. A única coisa que sei é que nunca mais vou voltar lá. Eu cresci na Península Superior de Michigan. Minha família se mudou para lá quando eu tinha apenas 6 meses. Nasci em uma pequena cidade chamada Mount Clemens, que por coincidência é o mesmo lugar de onde veio Dean Cain, conhecido por As Aventuras de Lois e Clark. Acho que esse é o ponto mais próximo que já cheguei da fama. Michigan é um estado peculiar, posicionado na fronteira norte dos Sioux e ao sul do Canadá. Quem nasce em Michigan tende a ficar por lá, e quase ninguém visita a região onde moro. Não é um lugar de passagem. Estamos cercados pelos grandes lagos, se é que isso faz sentido. Fora as grandes cidades, o estado é praticamente todo coberto por florestas. Tive algumas vivências estranhas vivendo na Península Superior, mas nenhuma foi mais peculiar do que a que vou contar agora. Morávamos no topo de uma colina, cerca de 30 minutos de carro da cidade mais próxima. Os vizinhos mais próximos ficavam a cerca de 16 quilômetros. Era um lugar bem tranquilo, quase não passavam veículos por lá. Eu acabei desenvolvendo um medo curioso de carros subindo a colina. Era como se fosse possível ouvi-los a quilômetros de distância. Claro, havia outras casas espalhadas pela estrada, mas não era o tipo de lugar onde desconhecidos apareciam. Nem sequer tínhamos nomes para as ruas. Elas eram identificadas apenas por números. Com o passar do tempo, fui me acostumando a ver carros durante o dia, já que eu conhecia os veículos dos nossos vizinhos, mesmo que fossem distantes. Mas à noite, a coisa mudava. Sempre que eu via os faróis iluminando meu quarto, projetando sombras estranhas nas paredes, era uma sensação inquietante. Não sei bem como descrever, mas para minha mente de 13 anos, parecia errado que qualquer pessoa dirigisse por uma estrada tão isolada àquela hora. Isso foi em 1996, e naquela época, nossa família tinha acabado de adquirir internet. Qualquer um com mais de 30 hoje em dia sabe o quão diferente e incrível foi aquele momento. Por algum motivo, naquela época, meu pai decidiu instalar uma porta de vidro deslizante na parede ao lado do computador. Naqueles dias, o computador era o ponto central da casa, o que é bem diferente de hoje, quando cada pessoa da família tem seu próprio dispositivo. Então, ter aquela porta aberta para o campo enquanto eu estava no computador era realmente uma visão bem interessante. Apreciei essa vista por uns 2 dias, até que algo muito estranho aconteceu. Era um sábado à noite, e eu estava acordado até tarde, como de costume, provavelmente mexendo nas salas de bate-papo do Yahoo ou jogando Myst. Foi então que eu ouvi. Na verdade, primeiro eu senti o som grave de um motor de caminhão se aproximando lentamente pela estrada. O caminhão passou pela nossa casa e, de repente, parou. O medo que eu havia esquecido voltou com tudo, como um trem desgovernado. Nada de bom poderia surgir de um caminhão estranho aparecendo na nossa estrada à 1 da manhã. O que vi em seguida ficou gravado na minha mente, e eu ainda me lembro claramente até hoje. O caminhão parou bruscamente. Um homem abriu a porta do passageiro e correu rápido para o lado do motorista. Estava longe demais para que eu visse muitos detalhes,
Mas era óbvio que o passageiro era bem maior que o motorista. Ele vestia um colete acolchoado, jeans e um boné típico de caminhoneiro. O passageiro agarrou o motorista, o arrastou para fora do caminhão e o empurrou contra a caçamba. Parecia que ele estava dando ordens, mandando-o abrir a caçamba. Quando o motorista fez isso, ele hesitou, claramente com medo. Mesmo de longe dava para ver o nervosismo. O passageiro, impaciente, entregou uma pá ao motorista e apontou para um local na beira da estrada, atrás do caminhão. O motorista, em pânico, começou a cavar desesperadamente. Ele cavou por uns 3 ou 4 minutos. Então os dois trocaram algumas palavras que eu não consegui ouvir. O passageiro foi até a caçamba do caminhão e puxou algo que parecia um saco de dormir. E pelo formato dava para perceber que havia um corpo lá dentro. O passageiro caminhou até a cova rasa e jogou o que tinha nas mãos lá dentro. Os dois homens fizeram uma tentativa bem desleixada de cobrir o buraco antes de saírem rapidamente. Você pode estar se perguntando: você foi até lá ver o que eles enterraram? E a resposta é: o que você provavelmente já imagina. Claro que eu fui. E essa é, de longe, a parte mais assustadora de toda a história. Na manhã seguinte, quando fui até o local na estrada, o buraco estava completamente vazio. Eu sabia o que tinha visto. As marcas dos pneus da noite anterior ainda estavam lá. Mas o que quer que eles tenham jogado naquele buraco havia sumido. Olhei para o lado oposto e fiquei chocado ao ver pegadas na terra, levando diretamente para dentro da floresta. Eu realmente não sabia o que pensar. Guardei essa memória por muito tempo, tentando esquecer e fingir que nunca aconteceu. Além de contar para alguns amigos próximos, nunca dividi essa história com ninguém. Tenho certeza de que o que eles jogaram no buraco era alguém. Provavelmente pensaram que essa pessoa estava morta. Mas, pelo que vi na manhã seguinte, claramente estavam errados. Você pode achar que tudo isso foi fruto da imaginação de um adolescente, se preferir. Mas eu sei o que vi. Existem algumas coisas neste mundo que nunca poderão ser explicadas. E mesmo que fossem, é provável que você não gostasse muito da resposta. Espero que estejam gostando dos relatos. Estamos apenas começando. Já peço que deixe seu like. Isso me ajuda demais. Bem, vamos para o próximo. Meu pai possuía uma pequena casa por um curto período de tempo. Ele não morava lá. O objetivo era reformá-la e depois vendê-la para obter lucro. A casa ficava no final de uma rua sem saída, no meio de uma floresta. O lugar era bem isolado e aquela estrada tinha uma história de ser usada por pessoas para descartar coisas ou abandonar carros roubados. Havia apenas 2 casas naquela rua e a que meu pai comprou era conhecida por ser frequentada por andarilhos. Um vizinho até nos contou que o lugar tinha sido usado por muito tempo como ponto para uso de drogas. Alguns meses após a compra, meu pai me ligou pedindo que eu o encontrasse lá para ajudar a descarregar alguns materiais. Eu cheguei uns 10 minutos antes dele. Ao me aproximar, percebi que havia um carro estacionado na frente da casa. Resolvi dar uma olhada para ver se tinha alguém lá dentro. O carro ainda tinha placas e havia um monte de roupas jogadas no banco de trás. Enquanto eu caminhava ao redor do veículo, comecei a sentir um desconforto, como se não estivesse sozinho. Foi então que ouvi passos vindos da floresta ao redor da casa. Fiquei parado na beira da mata por alguns minutos, observando e esperando. Logo depois, meu pai chegou com seu trailer. Ele desceu do caminhão e foi verificar o carro. Eu disse a ele que achava que o dono do veículo ainda estava por perto, já que tinha ouvido alguém se movendo na floresta pouco antes de ele chegar. Ele deu uma olhada no carro, assim como eu, e decidimos entrar na floresta para ver se encontrávamos alguma pista. Enquanto caminhávamos, tive aquela sensação incômoda de que estávamos sendo observados. Comentei com meu pai sobre como seria assustador encontrar um corpo morto na floresta. Ele concordou, dizendo que também sentia que não estávamos sozinhos. Continuamos até o fim do caminho, mas ele não tinha saída, então resolvemos voltar. O carro ainda estava lá quando retornamos e decidimos ligar para a polícia para relatar o veículo abandonado.
Após a ligação, entramos na casa para verificar algumas coisas e ficamos lá apenas por alguns minutos. Quando saímos novamente, o carro tinha sumido. Alguém claramente nos observava enquanto investigávamos e foi embora assim que entramos. A polícia nunca apareceu naquela noite e acabamos indo embora. Algumas semanas depois, um corpo foi descoberto na floresta próxima à casa. Quem encontrou foi uma mulher que estava fazendo uma trilha na área. Um vizinho havia mencionado o corpo para ela antes que ela o encontrasse, mas ele tinha uma reputação de ser um bêbado instável, então ninguém o levava a sério. Pelo menos era o que diziam. Quando o corpo foi encontrado, a polícia finalmente apareceu para fazer um relatório. Um detetive entrevistou meu pai, mas ele comentou que o policial agiu de forma estranhamente desinteressada. Eu simplesmente não acredito que foi coincidência termos visto um carro estacionado lá pouco antes de descobrirem o corpo. Até onde sabemos, a polícia nunca investigou o vizinho. A história fica ainda mais estranha. A mulher que encontrou o cadáver disse que parecia que o corpo não estava lá há muito tempo. Ele não estava em decomposição avançada, como se poderia esperar. Ela também mencionou que a cabeça e as mãos haviam sido removidas. Mais tarde, a polícia relatou que o corpo estava ali há anos, mas algo me diz que isso não é verdade. Se estivesse ali por tanto tempo, só haveria uma pilha de ossos. Isso não faz sentido. E não consigo parar de pensar o que teria acontecido comigo ou com meu pai se tivéssemos encontrado o motorista do carro naquele dia. Antes de seguirmos para o próximo, já verifique se está inscrito aqui no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos da semana. Bem, vamos continuar. Isso aconteceu há 2 anos e ainda me dá um frio na espinha só de lembrar. Meu marido, eu e nossa filha, que na época tinha 2 anos, nos mudamos para o Tennessee em busca de um novo começo. Depois de uma longa viagem, estávamos exaustos e só queríamos pegar os colchões. Meus pais, que já moravam no Tennessee, estavam nos ajudando a descarregar. Como é de se esperar, todos os vizinhos do condomínio saíram para nos dar as boas-vindas. Foi assim que conhecemos Tom. Desde o início senti algo estranho vindo dele. Nossa filha, que sempre foi muito sociável, se escondeu atrás do meu marido, visivelmente desconfortável. Tivemos uma conversa rápida, mas estávamos mais focados em organizar nossas coisas do que em interagir com os novos vizinhos. Mais tarde, meu pai me contou que, em determinado momento, ele voltou ao caminhão e viu Tom encarando nossa filha. Quando meu pai o confrontou, Tom negou, mas a situação piorou quando meu marido disse algumas palavras fortes para ele. Mais tarde naquela noite, enquanto ainda organizávamos a mudança, nossa filha estava na casa dos meus pais. Por volta das 22h30 ouvimos batidas na porta. Pensamos que era a pizza que havíamos pedido, mas quando meu marido abriu a porta, lá estava Tom. Ele perguntou se precisávamos de ajuda, o que já nos assustou, considerando a hora. Antes que pudéssemos dispensá-lo, ele exigiu um cigarro. Além de já ter se mostrado estranho, agora estava sendo rude. Quando dissemos que ninguém fumava, ele ficou furioso. Começou a gritar, xingar meu marido e até a bater na parede. A situação saiu de controle muito rápido e aquilo ficou bem assustador. Felizmente, nosso senhorio, que morava do outro lado da rua, saiu e colocou Tom para fora. Depois que ele foi embora, nosso senhorio nos explicou que Tom era conhecido na vizinhança por ser uma figura problemática, com alguns problemas mentais. Ele disse que, em geral, Tom era inofensivo, desde que tomasse seus remédios. Exatamente o tipo de coisa que você quer ouvir na sua primeira noite em um lugar novo, né? Depois disso, as coisas começaram a se ajeitar e nos acomodamos sem maiores problemas. Com nossos horários de trabalho irregulares, eu chegava em casa por volta da meia-noite e muitas vezes via Tom do lado de fora do prédio, sempre me olhando. Eu o ignorava, já que tudo o que queria era ir para a cama. Ele sempre me pedia cigarros e eu repetia que não fumava. Meu marido me contou que ele fazia a mesma coisa com ele. Tentamos mudar nossos horários de trabalho para evitar esbarrar com ele, e por um tempo isso deu certo. Mas logo ele começou a nos incomodar durante o dia.
até nos nossos dias de folga. Saíamos para levar nossa filha ao parque ou às montanhas, e numa dessas vezes, Tom perguntou se poderia ir com a gente. Ele chegou a dizer que era ótimo com crianças e que poderíamos confiar nele sozinho com nossa filha. Naquele momento, me arrependi de não ter deixado meu marido dar um soco nele. Quando voltamos, ele estava sentado na nossa vaga de estacionamento, dizendo que estava garantindo que ninguém mais estacionasse lá. Tentou abraçar nossa filha, e ela imediatamente gritou e se agarrou a mim com todo o medo do mundo. Levei-a para dentro enquanto meu marido, já sem paciência, finalmente deu uma bronca séria nele, dizendo que era para nos deixar em paz. Contamos ao senhorio, mas ele usou a mesma desculpa dos problemas mentais. Olha, eu entendo que lidar com doenças mentais é complicado, mas Tom estava assediando e assustando nossa filha constantemente. Como pais, tínhamos o dever de protegê-la. Chegou ao ponto em que ela não queria mais sair de casa, com medo de que o homem mau estivesse lá fora. Ameaçamos romper nosso contrato de aluguel se algo não fosse feito. Comecei a conversar com os outros vizinhos, e todos pareciam ter histórias semelhantes. Um vizinho me contou que viu Tom observando algumas garotas mais jovens na piscina comunitária, e ele e outro vizinho o expulsaram de lá. Isso foi relatado ao senhorio, mas nada aconteceu. Depois de um mês, tudo ficou mais calmo. Tom não apareceu mais e ninguém o via. Achamos que ele havia se mudado, o que foi um grande alívio. Estávamos pensando em nos mudar para a casa dos meus pais enquanto economizávamos para comprar uma casa própria. Uma noite, voltei mais cedo do trabalho. Meu marido estava viajando a trabalho e meus pais haviam levado nossa filha para visitar parentes. Depois de um longo turno de 11 horas, decidi relaxar jogando Saints Row 4. Estava imersa no jogo quando, por volta das 22 horas, alguém bateu na porta. Achei estranho, pois quem viesse a essa hora teria avisado antes. Quando me aproximei da porta, ela começou a tremer violentamente. Então ouvi Tom gritando: "Abra essa maldita porta!" Ele começou a bater o ombro contra a porta, gritando como um louco. Peguei meu telefone e uma faca da cozinha e me escondi no armário. Bem clichê, eu sei, mas queria criar alguma distância entre nós se ele conseguisse entrar. Liguei para o 911 e os atendentes disseram que meus vizinhos também já tinham chamado a polícia. Foi só quando ouvi as sirenes e as vozes lá fora que me senti segura para sair. Quando abri a porta, vi um policial imobilizando Tom no chão. O senhorio estava gritando para que o soltassem e, em um momento de fúria, até empurrou o policial. No final, os dois acabaram presos. Dei meu depoimento e meus vizinhos confirmaram tudo o que eu disse, acrescentando suas próprias experiências com Tom. Minha querida vizinha da igreja ligou para meu marido e para meus pais, explicando o que estava acontecendo, e até me convidou para passar a noite com sua família. Mesmo assim, não consegui dormir. Fiquei pensando que a qualquer momento poderia ouvir os gritos e as batidas de Tom do lado de fora novamente. Descobrimos que Tom era um criminoso sexual registrado. Havia rumores de que o senhorio sabia disso, mas fechava os olhos porque a família de Tom lhe pagava um extra para permitir que ele continuasse morando lá. É nojento. Tom realmente tomava remédios, mas já estava há meses sem tomá-los. Quando os policiais o levaram, ele disse que nossa filha era dele e que a tínhamos sequestrado, além de alegar que eu estava tendo um caso com ele. Loucura total, né? A última coisa que soube é que ele foi internado, mas não sei se em um hospital psiquiátrico ou na prisão. O senhorio foi demitido e praticamente expulso da cidade. Que alívio! Nos ofereceram 3 meses de aluguel grátis pelos transtornos, mas para nós aquilo já era o fim. Vendemos a maior parte dos nossos pertences e nos mudamos para a casa dos meus pais. Agora, temos nossa própria casa e nossa filha não tem mais medo de sair. E sim, verificamos todos os nossos vizinhos antes de nos mudarmos, só para garantir que não havia pontos vermelhos. Minha mãe tinha apenas 14 anos em 1986, quando tudo isso aconteceu. Ela vivia na China naquela época, junto com seus pais e seu irmão mais novo. Era pleno inverno
e as temperaturas já tinham despencado para níveis abaixo de zero, com a neve se acumulando espessa no chão. Por volta das 22 horas, ela havia terminado suas aulas, e o céu já estava completamente escuro. Vale lembrar que na China, é comum jovens estudantes voltarem sozinhos para casa, sem a companhia de um adulto. Aproximadamente 10 minutos após descer do ônibus, minha mãe começou a cruzar um antigo mercado em direção ao seu apartamento. O lugar estava deserto e silencioso naquela hora da noite. Sem postes de luz nas proximidades, a visão dela era dificultada, mas ela conhecia bem o caminho de tantas vezes que o percorreu para voltar para casa. Foi então que minha mãe começou a sentir que alguém a observava nas sombras do mercado. Tentou ignorar, mas a inquietação persistia. O único som que conseguia ouvir eram seus próprios passos afundando na neve branca, até que, de repente, parou. Nesse momento, percebeu o som de um segundo par de passos esmagando a neve atrás dela. O pânico tomou conta, mas ela manteve o ritmo, fingindo não ter ouvido nada. Tentou se convencer de que poderia ser outro estudante indo para casa, o que parecia plausível. No entanto, isso não a impediu de aumentar o passo, apressando-se. E logo, os passos atrás dela também ficaram mais rápidos. Minha mãe não conseguiu manter o controle sobre o medo e começou a correr, embora a neve densa dificultasse que ela se movesse rapidamente. Em um impulso, olhou rapidamente para trás e viu a silhueta de um homem alto, a poucos metros de distância, se aproximando. Ele parecia não estar vestindo um casaco, apesar do frio intenso. A escuridão, somada à falta de iluminação, tornava difícil para minha mãe identificar mais detalhes. Mas não foi isso que a deixou mais apavorada. Ela foi perseguida até uma área onde uma fraca luz, fixada na lateral de uma barraca de mercador, oferecia uma pequena claridade. Quando olhou novamente para trás, viu que o homem carregava uma grande tábua nas mãos. Agora, completamente paralisada pelo terror, ela continuou correndo e se forçou a não olhar mais para trás. Foi então que, de repente, minha mãe avistou a luz de um poste em uma pequena rua próxima. Felizmente, naquela noite, um jovem casal caminhava em sua direção. Com as últimas forças, minha mãe correu até eles e desabou, exausta. Quando o casal perguntou o que havia acontecido, minha mãe, ainda em choque, contou sua história. Mas naquele ponto, o estranho já tinha desaparecido. Por sorte, o casal que ela encontrou morava no mesmo bloco de apartamentos que a nossa família e conhecia seu pai. O casal acompanhou minha mãe até em casa e explicou ao meu avô onde a encontraram. Depois que eles partiram, minha mãe não conseguia parar de chorar. Tão abalada estava pelo medo e pelo choque. Desde então, meu avô passou a esperar por ela no ponto de ônibus para que pudessem caminhar juntos até em casa. Minha mãe nunca descobriu a identidade daquele homem e, felizmente, nunca mais teve outro encontro com ele. Durante o verão de 2017, meu namorado e eu estávamos visitando minha família antes de meu irmão começar o ensino médio em agosto. Meus pais estavam assistindo TV no quarto deles, enquanto eu me dedicava a alguns trabalhos da escola. Meu irmão e meu namorado jogavam videogame no quarto ao lado, sendo cuidadosos o suficiente para manter o volume baixo, permitindo que eu me concentrasse no meu ensaio. Lá pelas 20h30, me lembrei que precisava abastecer o carro. Depois de finalizar o último parágrafo do trabalho, liguei para os meus pais avisando que sairia por alguns minutos e voltaria em seguida. O posto de gasolina ficava a cerca de 10 minutos de distância, então eu planejava voltar em cerca de 20 minutos. Peguei minhas chaves, dei um beijo rápido no meu namorado e saí sem dizer mais nada. Após uma curta direção de 10 minutos, cheguei ao posto e estacionei na bomba mais próxima. Enquanto enchia o tanque, avistei pelo canto do olho uma caminhonete velha e desgastada. Quando virei para olhar, vi duas figuras indistintas dentro do veículo, aparentemente conversando e observando os arredores. Ignorei e terminei de abastecer. Antes de retornar ao carro, decidi entrar na loja do posto para pegar alguns lanches para o meu namorado. Entrei rapidamente, escolhi alguns itens e fui para o caixa.
Quando estava quase terminando, 2 homens de jeans e moletom preto entraram abruptamente na loja com armas nas mãos. Ambos pareciam ter cerca de 20 anos, e suas posturas indicavam que eram bem fortes. "Todos no chão!" gritou o primeiro homem, e o caixa, junto com as outras pessoas na loja, imediatamente seguiram as ordens. Havia um murmúrio de pânico até que um dos homens exigiu silêncio. Meu coração começou a bater descontroladamente e senti o sangue gelar nas veias. Aquele lugar estava prestes a ser assaltado, e o pior cenário possível passou pela minha cabeça: que eles poderiam atirar em alguém, talvez até nos clientes ou no caixa. Fiz uma oração silenciosa, implorando para que ninguém fosse morto ou gravemente ferido. Logo depois, senti um dos homens agarrar meu cabelo. "Você, levanta!" ele disse com autoridade. Com o coração disparado e temendo pela minha vida, levantei-me sem hesitar. Imediatamente senti o braço dele se enrolar no meu pulso, me segurando firme. Talvez eu pudesse ter reagido, desferido um golpe, pisado em seu pé ou tentado qualquer coisa, mas o medo me paralisou de tal forma que eu simplesmente não conseguia me mexer. O que mais me aterrorizava era a sensação da arma pressionada contra a parte de trás da minha cabeça. Tentei me soltar do aperto dele, mas ele apenas apertou mais forte e sussurrou: "Fique quieta, querida, e ninguém vai se machucar." O outro homem, enquanto isso, gritava para o caixa: "Passa o dinheiro agora, ou vai estar limpando o cérebro dessa garota da parede." Eu não tinha qualquer ligação com o caixa além de ser mais uma cliente, mas, ao olhar em seus olhos, percebi que ele queria fazer algo para me ajudar. Ele era um homem mais velho, talvez com uns 60 anos, e usava óculos. No entanto, eu sabia que ele não tinha outra escolha a não ser obedecer. Ele rapidamente abriu a caixa registradora e, enquanto passava o dinheiro, senti o cano da arma pressionar ainda mais o lado da minha cabeça. Me segurei para não entrar em pânico completamente, mas as lágrimas começaram a escorrer. Meu corpo tremia e minha garganta queimava com o esforço de tentar controlar o choro. Tudo para tentar me manter viva o máximo de tempo possível. Assim que o último dólar foi entregue, as sirenes começaram a soar do lado de fora. O homem rapidamente guardou o dinheiro em uma mochila e, em seguida, desferiu um soco no caixa. Fui empurrada para o lado, batendo com o estômago e o braço na quina do balcão antes de cair no chão. Enquanto os 2 ladrões fugiam, a polícia já os cercava do lado de fora. Em questão de segundos, eles foram jogados no chão e algemados. Eu ainda tentava recuperar o fôlego, mas minha maior preocupação era o estado do caixa. Levantei-me com dificuldade e olhei por cima do balcão. No geral, ele parecia bem, embora seu olho direito começasse a ficar roxo e seus óculos estivessem quebrados no chão. "Você está bem, senhor?" perguntei com a voz trêmula. "Meu estômago ainda dói e estou um pouco sem visão agora, mas vou ficar bem", ele respondeu. Nesse momento, uma voz familiar perguntou: "Está todo mundo bem?" Era um dos policiais, que também era amigo próximo do meu pai, entrando na loja. "Acho que só nós 2 precisamos de ajuda", respondi. O policial se aproximou e, ao me reconhecer, perguntou se eu estava bem. Tanto eu quanto o caixa contamos a ele o que havia acontecido, enquanto outros policiais entravam para conversar com os outros clientes. No final, descobrimos que um dos clientes havia se escondido no banheiro e chamado o 911 sem que os ladrões percebessem. Assim que o interrogatório terminou, não consegui mais segurar as lágrimas. Comecei a chorar, não pela dor, mas porque tinha acabado de viver o momento mais assustador da minha vida. Tudo o que eu queria era ir para casa e colocar um saco de gelo no meu estômago. O caixa foi levado numa maca, enquanto um dos policiais me perguntou: "Você precisa de atendimento médico?" Apenas balancei a cabeça e, chorando, respondi: "Só quero ir para casa." Ao sair da loja, percebi alguns policiais inspecionando a caminhonete que eu tinha notado mais cedo. Foi então que entendi. O veículo pertencia aos 2 homens, e eles estavam ali vigiando o lugar, esperando o momento certo para agir. Tive a sensação de que eu fui a primeira pessoa que eles avistaram e escolheram para servir de isca. Uma viatura policial me seguiu até em casa naquela noite. Quando chegamos, minha mãe saiu correndo de casa e me envolveu num abraço.
Ela continuava perguntando o que tinha acontecido, mas eu estava chorando tanto que mal conseguia responder. Quando entrei, meu namorado veio até mim e me abraçou, segurando-me até que eu começasse a me acalmar. Pouco depois, o amigo do meu pai chegou e explicou à minha mãe o que havia acontecido no posto de gasolina. Quando os policiais foram embora, deitei no sofá com um saco de gelo no estômago e liguei a TV. Meu irmão apareceu e perguntou o que tinha acontecido, mas eu sabia que ele teria que ir dormir logo, então prometi contar tudo pela manhã. Ainda estava muito abalada e não queria assustá-lo naquela noite. Foi nesse momento que fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais iria a certos lugares sozinha à noite. Alguns anos atrás surgiram notícias de uma mulher sendo atacada na minha vizinhança. Foi um choque para todos, pois nossa comunidade tinha acabado de se livrar de vários traficantes que operavam na área. Com a diminuição significativa da atividade das gangues, todos estávamos esperançosos de que poderíamos finalmente viver em um bairro mais seguro e tranquilo. Infelizmente, essa calmaria não durou muito. Na época, eu morava em um prédio de apartamentos e tinha cerca de 17 anos. O ataque à mulher foi aterrorizante. Ela foi brutalmente agredida sexualmente e espancada até perder os sentidos. Nos meses que se seguiram, pelo menos outras 12 mulheres passaram por experiências semelhantes. Poucas informações foram divulgadas pela imprensa, e eu imagino que o medo tenha impedido as vítimas de compartilhar suas histórias publicamente. Felizmente, todas sobreviveram. No entanto, nenhuma conseguiu dar uma descrição clara do agressor que atacava sempre por trás, sob a proteção da escuridão. Os ataques aconteciam enquanto as mulheres voltavam para a casa do trabalho, sugerindo que o criminoso observava seus movimentos e se familiarizava com suas rotinas antes de agir. O clima na rua era de tensão constante. Maridos e pais se apressavam para levar suas famílias para dentro de casa assim que o sol começava a se pôr. Crianças não podiam mais brincar do lado de fora após o anoitecer, e como era inverno, o sol se punha bem cedo, deixando as ruas completamente desertas logo que escurecia. Em um desses dias, minha avó veio nos visitar. Minha mãe estava muito gripada, então minha avó passou o dia cuidando dela. Conversamos tanto que quando ela estava pronta para ir embora, já era noite lá fora. Não parecia certo deixá-la sair sozinha naquele horário. Minha mãe não estava em condições de acompanhá-la. Então, no auge da minha coragem juvenil, me ofereci para levá-la até o ponto de ônibus. Com meus 1,57 m de altura, eu definitivamente não era a figura mais intimidadora, mas, sejamos sinceros, quem deixaria sua avó andar sozinha pelas ruas com um criminoso à espreita? Chegamos à estação de ônibus sem nenhum problema, e eu acenei para minha avó enquanto o ônibus partia. Havia um grupo de pessoas que havia descido do ônibus antes de ela embarcar. Assim que o ônibus sumiu de vista, senti um calafrio, como se estivesse sendo observada. Virei-me rapidamente e, para meu espanto, vi uma figura escura parada sob um poste de luz, um pouco mais à frente, perto do ponto de ônibus. Fiquei congelada por um momento. Os recentes ataques estavam rondando meus pensamentos a noite toda, e agora eu estava praticamente sozinha, encarando essa figura sombria e inquietante iluminada pela luz da rua. Sem pensar duas vezes, comecei a correr e me juntei rapidamente ao pequeno grupo de pessoas que havia descido do ônibus. Passei por eles em disparada, olhando para trás a cada poucos segundos enquanto corria em direção à minha casa. Quando finalmente cheguei ao meu prédio, eu estava em completo estado de pânico. Agora eu sei, pessoal, que tecnicamente nada aconteceu comigo, mas fiquei tão apavorada que achei melhor ligar para o número não emergencial da polícia, só para relatar que havia um homem suspeito parado perto do ponto de ônibus. Afinal, não faria mal avisar, certo? Algum tempo depois de fazer o relatório, recebi uma ligação de um policial. Eu havia deixado meu número quando fiz o relato inicial. Eles estavam realmente atrás desse homem, então qualquer pista era seguida com muita atenção. Ao revisar as imagens da câmera de segurança do ponto de ônibus, eles conseguiram uma descrição clara.
que coincidiu exatamente com o que uma das vítimas havia descrito. Alguns dias depois fiquei sabendo, através de um noticiário local, que alguém foi preso em conexão com os ataques. Na noite anterior ao que eu o vi no ponto de ônibus, ele quase matou uma policial que estava patrulhando uma área onde um dos ataques tinha ocorrido. Ele a atacou pelas costas com um pé de cabra e por pouco não tirou sua vida. Felizmente, a policial sobreviveu, o que talvez tenha motivado ainda mais a determinação da polícia em capturá-lo. Descobri também que ele estava no ponto de ônibus naquela noite à procura de mais vítimas. Graças a Deus eu liguei para a polícia, mesmo que tenha sido apenas por instinto. Gosto de pensar que minha ação ajudou na captura de um homem extremamente perigoso. Espero que ele passe o resto de seus dias atrás das grades, onde pessoas como ele merecem estar. Isso aconteceu em 1987, quando eu tinha 9 anos. Cresci em uma cidade de médio porte em Massachusetts, na fronteira com New Hampshire. Meu pai trabalhava em uma conhecida fábrica de plásticos local e minha madrasta era funcionária da igreja congregacional. Aos domingos, ela me arrastava para a igreja, gostasse eu ou não. O que tornava essas idas à igreja mais toleráveis era a chance de brincar no parquinho depois da escola dominical e, claro, o bolo que quase sempre era servido. Foi em um domingo, no final de novembro, que fui novamente levado para a igreja com minha madrasta. Como de costume, assim que a aula acabou, eu e as outras crianças corremos para o pátio da igreja para brincar e nos lambuzar com o bolo. Não me lembro bem o que me levou a me aproximar de uma garota chamada Emily naquela manhã. Ela era 2 anos mais nova que eu e muito mais popular. A verdade é que mal a conhecia e raramente trocávamos palavras, mas algo dentro de mim me disse que eu precisava falar com ela. Fui até o parquinho decidido. "Oi, Emily", comecei, sem saber exatamente o porquê. "Você devia deixar suas unhas crescerem. Se alguém tentar te machucar, você pode atacar os olhos deles." Falei com total seriedade. Emily me olhou confusa e perguntou: "Por que eu faria isso?" Não soube responder, então apenas dei de ombros e falei: "Só faz isso, tá? Confia em mim." Uma semana depois, Emily, seu irmão mais novo e sua mãe foram encontrados mortos, vítimas de um psicopata do bairro chamado Michael LaPlante. Ele invadiu a casa deles, atirou e matou a mãe, Marcella, e depois afogou Emily e seu irmão, James. LaPlante conseguiu se esconder da polícia por 2 dias, até ser capturado a meia hora dali, na cidade de Air. Quando foi preso, os policiais notaram arranhões em volta dos seus olhos. Quando soube que Emily e sua família haviam sido brutalmente assassinados, chorei. Naquele momento, finalmente compreendi o motivo pelo qual senti que precisava avisá-la. Mesmo assim, não conseguia explicar como sabia. Carrego até hoje o sentimento de que falhei. Lembro que me senti profundamente angustiado. Nenhuma criança de 9 anos deveria lidar com um fardo tão pesado ou carregar esse tipo de culpa. O que aconteceu com Emily e sua família me deixou devastado e sempre desejei ter feito algo mais para salvar sua vida. Levei anos para aceitar o que aconteceu e a culpa de ter sobrevivido é algo terrível, especialmente para alguém tão jovem. Minha melhor amiga é uma influenciadora nas redes sociais. Não tem milhões de seguidores, mas tem o suficiente para ganhar brindes e até algumas viagens patrocinadas. Embora ela trabalhe em tempo integral, usa o Instagram como um hobby, principalmente pelos benefícios que traz. Ela ainda não tem seguidores suficientes para viver disso, mas sua base de fãs está crescendo. Aconteceu na primeira viagem que ela fez como influenciadora, quando um pequeno hotel boutique em Miami a contatou pelo Instagram. Eles ofereceram uma viagem com todas as despesas pagas para o fim de semana do Memorial Day em 2018, em troca de fotos e stories para promover o hotel. Disseram que ela podia levar uma amiga e tudo seria coberto.
Como era sua primeira vez fazendo esse tipo de parceria, ela ainda não sabia muito bem como as coisas funcionavam. Eles enviaram um contrato que parecia legítimo, mas dizia que ela teria que pagar sua passagem de avião para Miami e seria reembolsada depois. Na época, isso nos pareceu razoável, para evitar que a influenciadora pegasse a passagem paga e não aparecesse. Nervosa com a situação, ela me convidou em vez de outra amiga. Pensamos que o pior cenário seria eles não cobrirem minha passagem, mas ela disse que pagaria por mim, se fosse necessário. Nós seríamos buscadas no aeroporto pelo hotel. O dia da viagem finalmente chegou, e quando desembarcamos em Miami, havia um homem segurando uma placa com o sobrenome da minha amiga e o logotipo do hotel. Ele nos recebeu e nos conduziu até um SUV preto. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Assim que entramos no carro, o motorista parecia visivelmente irritado. No começo, achamos que ele estava discutindo com o homem que nos levou até o carro, mas logo percebemos que ele falava com minha amiga. Com um forte sotaque e usando óculos escuros, ele disse que ela não podia trazer o namorado, referindo-se a mim, e insistia que deveriam ser 2 garotas. Ele repetia, 2 garotas. O hotel disse 2 garotas, não uma garota e um cara, exigindo saber onde estava a outra garota. Ficamos completamente atônitas, sem saber o que dizer. O homem que nos acompanhou até o carro parecia irritado também. Ele entrou no banco do passageiro e começou a discutir com o motorista em algo que parecia ser português. Logo depois, ele se virou para nós e perguntou novamente sobre a outra garota. A essa altura, minha amiga estava muito chateada e explicou que não havia outra garota, que ela era a influenciadora do Instagram e eu, sua amiga, estava apenas acompanhando. O homem no banco da frente saiu do carro, jogou nossas malas para fora e disse algo como, "Isso é uma merda." Entrou no carro novamente e foram embora, nos deixando ali em choque. Minha amiga estava completamente abalada. Minha amiga imediatamente enviou um e-mail para Luana, a pessoa de relações públicas com quem estava em contato, mas não obteve resposta. Decidimos pegar um táxi até o hotel. Quando chegamos lá, tudo começou a fazer sentido. O hotel havia mudado de nome e agora tinha uma identidade completamente diferente. Mostramos a eles a conta do Instagram e, de fato, era a antiga conta do hotel, mas não do novo. Eles nos garantiram que nunca tinham nos contatado. Quem estava por trás da antiga conta, ou quem conseguiu acesso a ela, foi o responsável. Vale mencionar que esse era um hotel bastante conhecido, com mais de 10 mil seguidores. A conta parecia legítima, mas ao olharmos mais de perto, percebemos que as postagens e fotos eram bem antigas. Minha amiga se sentiu completamente enganada e caiu em lágrimas. Chamamos a polícia e conversamos com um detetive. Eles investigaram quem estava administrando a conta anteriormente ou quem poderia ter tido acesso a ela, mas não obtivemos respostas concretas. Saber que alguém estava usando essa conta antiga para atrair minha amiga, ou possivelmente outras garotas, é assustador. Desde então, a conta foi excluída e nunca mais ouvimos nada sobre o caso. Mas até hoje me dá arrepios pensar que minha amiga poderia ter sido sequestrada se tivesse levado outra garota no meu lugar. Nunca tive muita sorte com relacionamentos e parece que minhas escolhas não foram das melhores. Após me separar definitivamente do pai do meu filho, depois de 5 anos juntos, eu estava pronta para me redescobrir. Cerca de 3 meses depois, como mãe solteira, meu vizinho se aproximou e mencionou que um amigo dele, John, queria me conhecer. Não demorou muito para que ele se aproximasse e entrasse na minha vida. Os primeiros 6 meses foram ótimos, mas aos poucos ele começou a beber cada vez mais, e a cada bebedeira ele ficava visivelmente mais agressivo. John arrumava brigas com estranhos e até com nossos amigos. Com o tempo, esses amigos começaram a se afastar, sabendo como ele se comportava quando estava bêbado. Isso, no entanto, não o impediu de continuar bebendo, mas agora toda a sua raiva era direcionada a mim.
Levou entre 6 e 8 meses para que as coisas piorassem de verdade. O que começou com xingamentos e empurrões, logo evoluiu para socos e enforcamentos. De repente, eu me vi presa em um relacionamento extremamente abusivo. Em um momento de desespero, consegui fugir pela janela do banheiro. Mas ele me encontrou logo depois, espancando um amigo meu até que ele revelasse onde eu estava. John começou a arrancar minhas roupas durante um de seus ataques, rindo de mim e me desafiando a fugir enquanto eu estava completamente vulnerável. A última noite de abuso foi sem dúvida a mais terrível. Antes de John começar a beber naquela noite, eu o avisei que meu filho de 3 anos não estava se sentindo bem e que eu iria ficar com ele até que adormecesse. Meu plano era passar a noite com meu filho. Por volta das 2h30 da manhã, ouvi a porta do quarto abrir. Fingi estar dormindo. Alguns segundos se passaram e eu segurei a respiração enquanto as lágrimas começavam a se formar nos meus olhos. De repente, senti a mão dele no meu cabelo, me puxando da cama enquanto sussurrava: "Eu sei que você está me evitando." Ele me arrastou até a sala de estar e me jogou no chão, me acusando de tentar deixá-lo, exigindo uma explicação. Antes que eu pudesse responder, ele já havia decidido que era por causa de outro homem. "Se eu pegar você com outro homem, eu mato vocês dois", ele gritou. John estava visivelmente mais bêbado do que o normal. Ele me deu socos e chutes e eu caí no chão. Enquanto tentava engatinhar em direção ao quarto do meu filho, ele veio lentamente por trás de mim e perguntou: "Para onde você acha que está indo?" Ele passou à minha frente, se ajoelhou e ameaçou: "Fica aí ou eu vou te machucar de verdade." Em seguida sentou-se no sofá, me observando enquanto eu permanecia no chão. Depois de uns 30 minutos, ele parecia ter adormecido. Eu soube que aquela era a minha chance de escapar. Vesti uma camiseta, peguei meu filho e tentei passar silenciosamente por ele. De repente ele acordou, segurou minha perna e perguntou: "Para onde você está indo?" Tremendo, respondi que estava indo à cozinha buscar uma bebida para meu filho. Ele, irritado, disse: "Então vai logo." Assim que entrei na cozinha, corri para fora sem calças, sem sapatos, sem nada. Carreguei meu filho até a delegacia, que felizmente ficava a poucos quarteirões de distância. Lá, durante a noite, você entra em uma sala, aperta um botão e fala com alguém pelo interfone. Corri para dentro, encostei-me na parede, apertei o botão atrás de mim e escorreguei até o chão, abraçando meu filho, com medo de que John pudesse aparecer a qualquer momento. Tudo o que pensei foi: se ele me espancar, pelo menos será gravado pela câmera. Logo ouvi a voz pelo interfone: "Como posso te ajudar?" Mas tudo o que consegui fazer foi chorar. Não conseguia sequer falar ou explicar o que tinha acontecido. 2 policiais vieram me ajudar. Uma policial pegou meu filho e lhe deu algo para comer, enquanto eu fui com o outro para fazer o relatório. Ele me entregou um cobertor, tentando me acalmar. Cerca de 15 minutos depois, ouvi John gritar meu nome enquanto era levado pelo corredor. Prendi a respiração, com medo de que ele soubesse que eu estava logo atrás da porta. 30 minutos depois, um oficial voltou com um sargento. Achei que eles fossem me dizer para voltar para casa e pegar minhas coisas enquanto John estava sob custódia. Mas, em vez disso, começaram a me fazer mais perguntas sobre os problemas de raiva dele e se já haviam ocorrido outras brigas. Contei sobre o problema de John com o álcool e como ele se tornara cada vez mais agressivo. Foi então que eles me mostraram uma lista escrita à mão por John, detalhando como ele planejava desmembrar meu corpo e onde o enterraria para que nunca me encontrassem. Ele tinha até anotado possíveis datas, com algumas já riscadas. Quando li aquilo, fiquei sem ar, e as lágrimas começaram a cair. Olhei para o policial e perguntei: "O que isso significa?" Ele me olhou de volta e disse: "Significa que você teve sorte. John foi acusado de tentativa de homicídio, sequestro e agressão. Antes do julgamento, voltei para o Arizona, mas deixei um depoimento detalhado. Embora ele tenha se declarado inocente, foi condenado a 2 anos de prisão. Pouco antes de eu partir, recebi uma carta de John que dizia apenas: 'Isso não acabou. Você sempre será minha.'"
Eu sou mulher, atualmente com 27 anos, mas na época dessa história tinha apenas 19. Eu vivia em Littleton, um subúrbio de Denver, e tanto meu apartamento quanto meu trabalho ficavam na mesma quadra. Trabalhava em um salão de beleza e morava em um estúdio do outro lado da rua, onde dividia o espaço com outras 4 pessoas. Sim, era um caos total, mas eu era jovem, um tanto ingênua, e trabalhava tanto que só voltava para casa para dormir. No salão, encontrava pessoas de todos os tipos, a maioria gente boa e batalhadora, como eu. No shopping onde o salão estava, era comum ver muitas pessoas vagando por ali sem destino, geralmente bêbados ou moradores de rua. Um homem em particular sempre aparecia, e ele cheirava a álcool, mas costumava ser simpático. Apesar disso, ele era bem paquerador, o que me incomodava, já que eu era uma jovem de 19 anos. Em várias ocasiões, ele me chamou para sair e beber com ele, mas eu sempre recusava, dizendo que tinha um namorado. Não consigo lembrar o nome desse homem, então vou chamá-lo de Jake. Certa tarde, após sair do trabalho por volta das 4, comecei a atravessar o estacionamento em direção a uma cafeteria. Pedi minha bebida e me sentei do lado de fora para aproveitar o clima ensolarado. Foi quando, pelo canto do olho, percebi Jake se aproximando com um sorriso largo no rosto. Ele veio até mim e pediu um isqueiro. Meio hesitante, entreguei para ele. Jake acendeu o cigarro e, ao devolver o isqueiro, roçou o braço no meu de forma nada agradável. Senti um arrepio de repulsa subir pela minha espinha e rapidamente me levantei, dizendo que precisava ir. Jake insistiu para que eu fosse beber com ele, mas novamente eu recusei. Depois disso, não o vi por semanas. Para ser honesta, foi um alívio, já que ele sempre ficava por ali à espreita, esperando que alguém perdido desse alguma atenção a ele. Uma noite, resolvi dar uma caminhada. Eu curtia essas caminhadas noturnas, especialmente naquela época do ano por conta do clima agradável. Minha rota passava pelo centro de Littleton e depois eu voltava ao meu condomínio, que ficava a cerca de 10 minutos de distância. Enquanto andava, vi uma figura na calçada à minha frente e no começo não me preocupei, pois muitas pessoas costumavam circular por ali. Mas conforme me aproximei, percebi que era Jake. Ele andava cambaleando de um lado para o outro, quase caindo na rua. Foi aí que cometi meu primeiro erro. Deveria ter atravessado a rua ou simplesmente voltado pelo caminho de onde vim. Mas em vez disso, optei por passar por ele, acreditando que, no estado em que estava, ele não me reconheceria. Infelizmente, ele me reconheceu. Jake se colocou na minha frente, exibindo novamente aquele sorriso largo. Suspirei, já me conformando com o fato de que teria que caminhar um pouco ao lado dele. Perguntei como ele estava e se o dia tinha sido bom. Ele disse que sim, mas que melhoraria muito se tivesse alguém para beber com ele. Respondi que não poderia, pois precisaria acordar cedo no dia seguinte para trabalhar. Ele ignorou meu comentário e continuou insistindo com uma expressão de cachorrinho pidão, bêbado. Senti um certo desconforto, mas tentei disfarçar com um riso nervoso enquanto procurava uma forma de me afastar. Nesse momento, Jake abriu os braços, bloqueando meu caminho com uma expressão mais séria. Pedi, com firmeza, que Jake saísse da minha frente para que eu pudesse seguir meu caminho para casa. Algo no meu tom, ou nas minhas palavras, pareceu provocar uma reação nele. De repente, ele segurou meu braço com força. Soltei um gemido de dor e tentei me soltar, mas Jake não me largava. Ele deu mais um passo em minha direção e agarrou o outro braço. Na mesma hora, soube que aquilo deixaria marcas. A dor ativou meu instinto de sobrevivência e eu escolhi lutar e fugir ao mesmo tempo. Empurrei Jake com toda a força contra um arbusto que estava logo atrás e comecei a correr pela calçada sem olhar para trás. Não parei até chegar na porta do meu apartamento, onde desabei no chão, chorando. Assustados, meus colegas de quarto vieram me consolar e começaram a perguntar o que havia acontecido. Depois de conseguir me acalmar, expliquei o que Jake tinha feito. Naquele momento, meu namorado já estava em casa e ele ficou furioso ao ouvir a história. Ele pegou um taco de beisebol e saiu do apartamento. Um dos meus amigos ficou comigo enquanto isso. Quando meu namorado voltou, disse que não encontrou Jake em lugar nenhum.
Pensamos em chamar a polícia, mas acabamos desistindo da ideia, pois não estávamos exatamente em boas condições com a lei na época, já que a maconha ainda era ilegal no Colorado. Então, em vez disso, decidi comprar um spray de pimenta e começar a carregar uma faca comigo. Isso me deu uma sensação de segurança e parei de sair para caminhar depois que escurecia, a menos que meu namorado estivesse comigo. Curiosamente, nunca mais vi Jake depois daquela noite, e confesso que isso foi um grande alívio. Onde quer que você esteja, Jake, apenas fique longe de mim, porque se houver uma próxima vez, vou me defender de verdade. Escrevo isso depois de muito pensar se deveria ou não compartilhar, mas decidi que as pessoas precisam ouvir minha história para estarem mais atentas. Já se passaram 6 anos desde que isso aconteceu, e mesmo agora, enquanto escrevo, ainda me sinto paranoica ao lembrar. Não vou entrar em muitos detalhes porque, até hoje, ainda sinto medo. Atualmente tenho 23 anos, mas, na época, tinha acabado de completar 17. Trabalhava como garçonete e algum tempo depois contrataram um novo cozinheiro. Vou chamá-lo de Marlon. No início, Marlon parecia ser inofensivo. Sempre fui, e ainda sou, alguém muito educada. Evito ser rude com as pessoas a menos que realmente me deem um motivo. E mesmo assim, fujo de confrontos. No ambiente de trabalho, todos eram muito amigáveis e frequentemente fazíamos brincadeiras uns com os outros. Com o tempo, Marlon começou a entrar na onda também. Preciso deixar claro que nunca flertei ou dei qualquer sinal de interesse romântico nele. Quando fazíamos brincadeiras, sempre era em grupo, nunca sozinhos. Certa noite, após o expediente, saí para fumar e Marlon estava lá fora também. Começamos a conversar sobre o trabalho e depois o assunto desviou para multas e penalidades que precisávamos pagar. Contei a ele sobre uma multa por excesso de velocidade que havia levado algumas semanas antes e como não sabia como iria pagar, já que não ganhava o suficiente com as poucas horas que conseguia trabalhar. Como ainda estava no ensino médio, não tinha disponibilidade para fazer mais horas no restaurante. Algumas semanas se passaram e nós ainda conversávamos ocasionalmente, mas, mais uma vez, nunca houve qualquer flerte ou sinal de interesse romântico da minha parte. No dia dos namorados, o restaurante estava lotado e eu estava no caixa, tentando fechar as contas de uma longa fila de clientes. Foi quando, pelo canto do olho, percebi que Marlon estava parado ali sem fazer nada, apenas me observando. Como os funcionários precisavam passar pelo caixa para bater o ponto, pensei que ele estava só esperando a vez dele. Disse para ele aguardar um segundo e que já o deixaria bater o ponto. Quando finalizei o atendimento do último cliente, fiz um sinal para que ele viesse até o computador. De repente, ele me entregou uma caixa enorme de chocolates e desejou: "Feliz Dia dos Namorados." Logo em seguida, bateu o ponto e saiu. Fiquei ali parada, confusa. Mais cedo, naquela mesma noite, eu tinha comentado com uma amiga sobre como meu namorado nem sequer ia me dar um cartão no feriado. E agora estava segurando uma caixa enorme de chocolates. O que estava acontecendo? Por que ele me deu isso? Será que ele ouviu a conversa e sentiu pena? Ou será que ele tinha algum interesse por mim? Eu logo descobriria a resposta. Decidi ignorar o ocorrido. E depois daquela noite, não vi Marlon por cerca de uma semana, já que ele estava trabalhando no turno da manhã e eu no turno da noite. Um dia, saí direto do colégio para o trabalho e no estacionamento resolvi fazer o cabelo e a maquiagem no carro antes de entrar. Enquanto terminava, notei um carro estacionar ao lado do meu. Pouco depois ouvi alguém gritar meu nome. Olhei e adivinhe quem era? Marlon. Ele parecia animado e me chamou para ir até ele. Saí do carro e fui até a janela do passageiro que estava aberta, perguntando: "Oi, Marlon, o que foi?" Foi quando ele me disse para entrar no carro. E o que eu, uma adolescente boba, fiz? Entrei no carro de um homem de 30 anos. Sentei-me no banco do carro, nervosa, com as mãos suando e o coração batendo acelerado. Marlon puxou uma rosa, daquelas artificiais que você encontra em postos de gasolina, e logo em seguida
tirou um maço de dinheiro. A cena parecia saída de um filme. Ele empurrou o dinheiro na minha mão e disse que era para mim. Fiquei ali com a boca aberta, segurando aquele dinheiro que parecia tão pesado quanto uma pedra. Eu tentava encontrar palavras e, ao mesmo tempo, decidir se deveria aceitar ou não. Afinal, qual adolescente não quer ter um bom dinheiro nas mãos? Mas, no fundo, eu sabia que aceitar aquilo traria consequências. Depois de um momento que pareceu durar uma eternidade, perguntei: "Por que está me dando isso?" Marlon respondeu: "É para você pagar sua multa. Eu já me meti em muitos problemas com a lei e não quero que aconteça o mesmo com você." O pensamento que imediatamente passou pela minha cabeça foi: o que ele vai querer em troca desse dinheiro? E eu não gostei da resposta que imaginei. Fiquei ali mais alguns segundos, até que meu bom senso finalmente falou mais alto. Coloquei o dinheiro de volta no painel do carro e disse: "Olha, de verdade, agradeço a oferta, mas eu não posso aceitar. Esse é o seu dinheiro, e o erro foi meu, então eu devo pagar por ele." Em seguida, saí do carro, entrei no restaurante e bati o ponto. Naquela noite, as coisas pareciam normais. De vez em quando eu notava Marlon me olhando com uma expressão de tristeza, e por um momento até senti pena dele. Pensei que talvez ele estivesse apenas solitário e precisasse de um amigo. Depois disso, acabamos saindo algumas vezes fora do trabalho. Olhando para trás, sei que não foi a melhor escolha, sendo eu uma garota de 17 anos e ele um homem de 30. Marlon começou a agir de forma estranha quando estávamos fora do restaurante, me deixando com aquela sensação ruim no estômago. Ele fazia algumas investidas e eu sempre arranjava uma desculpa educada para ir embora. Com o tempo, parei de sair com ele. Mandei uma mensagem curta e gentil, dizendo que não estava interessada em um relacionamento. Pelo visto, ele não aceitou isso muito bem. Ele continuou me mandando mensagens sem parar e frequentemente ligava, tentando me convencer a sair com ele. Sempre que trabalhávamos no mesmo turno, Marlon me dava uma daquelas rosas de posto de gasolina. Eu aceitava constrangida porque, naquela época, eu tinha 17 anos e fazia de tudo para evitar confrontos. Ele tinha 30 e eu era apenas uma adolescente. Evitava-o o máximo possível e até cheguei a pedir ao meu chefe para me colocar em turnos nos quais Marlon estivesse de folga. Pouco depois de eu começar a ignorar suas mensagens, ele foi demitido por faltar ao trabalho sem avisar. 1 ou 2 meses depois, pedi demissão também. Troquei de número e de operadora. Certa noite, enquanto esperava minha melhor amiga sair da casa do namorado para irmos à minha casa, meu telefone começou a vibrar com várias notificações de mensagens. Peguei o aparelho e percebi que todas vinham do mesmo número. Ao todo, eram 10 mensagens. Comecei a ler, e no início fiquei confusa sobre quem estava me enviando um texto tão longo e tarde da noite. Mas, conforme fui juntando as informações, a ficha caiu. Era Marlon. Não me lembro exatamente do conteúdo das mensagens, mas basicamente ele estava confessando seu amor eterno por mim e não conseguia entender por que eu o estava ignorando e por que havia mudado de número. Senti um embrulho no estômago ao pensar nisso. Como ele conseguiu meu novo número? Nesse momento, minha melhor amiga entrou no carro, mas eu não conseguia tirar os olhos da tela do celular. Ela percebeu o quanto eu estava desconfortável. Como eu não disse nada, ela se inclinou, pegou o telefone da minha mão e leu as mensagens em voz alta. Depois, sugeriu que eu ligasse para minha mãe. Eu sabia que minha mãe ficaria furiosa se soubesse que um homem adulto estava me contatando. Então disse que não seria uma boa ideia. Logo depois recebi uma ligação de um número diferente. Atendi. Alô? E do outro lado, ouvi uma respiração lenta e pesada, até que a chamada foi encerrada abruptamente. Minha amiga, a quem vou chamar de Lucy, sugeriu: "Você devia bloquear esse número também", e foi o que fiz. No entanto, nas semanas seguintes, continuei recebendo mensagens e ligações de diferentes números. Eu nunca respondia, apenas bloqueava todos. Algumas chamadas que atendi traziam a mesma respiração inquietante antes de eu desligar. Eventualmente, depois de tanto ignorar, as tentativas cessaram. 6 meses se passaram e minha vida mudou completamente.
Saí da casa da minha mãe e consegui meu próprio apartamento simples. Pouco antes de completar 18 anos, comecei a namorar um cara que vou chamar de James, e ele se mudou comigo. Troquei de escola, mudei de número novamente e comprei um carro novo, já que o antigo estava apresentando problemas. Também consegui um novo emprego em uma clínica, trabalhando no setor de limpeza. Foram muitas mudanças de uma só vez. James e eu não nos sentíamos confortáveis em receber correspondências no apartamento por causa de algumas pessoas estranhas que circulavam na área, então decidimos mandar tudo para a casa da minha mãe. Toda segunda-feira, eu ia até a casa da minha mãe para pegar minhas correspondências e fazer a lavanderia. Certa vez, enquanto estava lá, comecei a lavar a roupa e me sentei no sofá para relaxar no meu único dia de folga. Minha mãe entrou, jogou minha correspondência em mim e disse que havia uma carta endereçada a mim. Isso chamou minha atenção, porque convenhamos, quem manda cartas hoje em dia? Revirei o restante da correspondência, jogando fora o que não era importante, até encontrar o tal envelope. Era um envelope branco comum, com meu nome escrito à mão. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, então, uma vez por ano, recebia cartões de aniversário de alguns parentes, mas eu conhecia bem a caligrafia deles, e essa não era familiar. Olhei o endereço de remetente e, para minha surpresa, era do restaurante onde eu tinha trabalhado alguns meses antes. Pensei, talvez seja algum cheque que eu não tenha pego, mas isso não fazia muito sentido, já que eu recebia meu pagamento por depósito direto, numa conta estudantil que minha mãe havia criado para mim. Talvez meu antigo chefe estivesse tentando entrar em contato, mas ele tinha o número da minha mãe como contato de emergência, então, se precisasse falar comigo, teria ligado para ela. Minha curiosidade estava me matando naquele momento, então rasguei o envelope. Assim que li a primeira frase, meu sangue gelou. Levantei-me do sofá, sentindo uma onda de pânico tomar conta de mim. Era Marlon. A carta tinha 2 páginas escritas frente e verso. Fiquei enjoada. Como ele conseguiu o endereço da minha mãe? Na carta, ele dizia que sentia minha falta, que me amava e que não se sentia tão deprimido desde a morte de sua mãe, alguns anos antes. Ele escreveu que queria ficar comigo e me daria tudo o que eu quisesse: uma casa, um carro e até filhos. A carta era um misto de desespero, delírio e algo profundamente perturbador. Eu tinha apenas 18 anos. Ele realmente achava que eu queria filhos? No final das páginas, ele deixou suas informações de contato. Mas o que mais me assustou foi o fato de que não havia selos no envelope. Ele havia dirigido até a casa da minha mãe e colocado a carta diretamente na caixa de correio. Fiquei parada ali, em lágrimas, congelada de medo, quando minha mãe se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. Não tinha percebido que ela estava ali o tempo todo, me observando enquanto eu lia a carta. Com medo de que ela surtasse ao saber da verdade, enxuguei as lágrimas e menti, dizendo que era um amigo da escola informando sobre o falecimento de outro colega. Pensando bem, essa desculpa não fazia muito sentido, mas ela acreditou. Dobrei a carta e a coloquei no bolso. Terminei de lavar a roupa e fui embora para casa. No caminho, parei em um posto de gasolina para abastecer. Enquanto o tanque enchia, tirei a carta do bolso. Olhei para ela mais uma vez antes de rasgá-la em pequenos pedaços e jogá-los na lixeira, torcendo para que aquilo fosse o fim de tudo. Durante a volta para casa, uma pergunta não saía da minha cabeça. Por que eu? Então, de repente, percebi que, se ele se deu ao trabalho de deixar uma carta escrita à mão na casa da minha mãe, o que mais ele poderia ser capaz de fazer? No fundo, sabia que ele tentaria me confrontar se eu não respondesse à carta. Esperei cerca de uma semana para contar a James, e quando finalmente contei, ele ficou muito chateado. Primeiro, com Marlon por ter feito algo assim, e depois comigo por ter demorado tanto para contar. No entanto, James concordou comigo e comprou um taco de beisebol para eu deixar no porta-malas do carro, além de um spray de pimenta para eu carregar na bolsa. Depois de mais 2 semanas, tudo parecia normal, e eu praticamente esqueci de Marlon e de todo o estresse que ele me causava, ou pelo menos empurrei esses pensamentos para o fundo da minha mente. O dia começou normalmente. Acordei, me arrumei, dei um beijo em James, peguei o café da manhã no caminho para a escola
e fui assistir às aulas como de costume. Eu sempre lembrava que quando Marlon e eu trabalhávamos juntos, ele dirigia um carro azul. Então era esse tipo de carro que costumava ficar de olho. Quando saí da escola e entrei no meu carro, segui para o trabalho, mas antes passei na casa do meu avô, que morava perto do meu emprego, já que tinha algum tempo livre antes do turno. Parei no semáforo e, ao olhar pelo retrovisor, vi um carro vermelho atrás de mim. O motorista usava óculos escuros e o para-sol estava abaixado, mas eu pude ver que aquele homem se parecia com Marlon. Naquele momento, pensei que estava sendo apenas paranoica, afinal Marlon tinha um carro azul. Continuei dirigindo, mas logo percebi que o carro vermelho estava me seguindo a cada curva, trocando de faixa sempre que eu fazia o mesmo. Quando virei na estrada que levava à casa do meu avô e o carro vermelho continuou atrás de mim, foi aí que percebi. Era Marlon. Na mesma hora entrei em pânico. Acelerei tentando despistá-lo e rapidamente bolei um plano. Parar na entrada da casa do meu avô, correr para dentro e contar tudo para ele. Estacionei o carro e saí, mas antes que pudesse correr para dentro, Marlon já havia saído do carro dele e estava vindo na minha direção, gritando meu nome. Naquele momento, eu estava apavorada, tremendo. Ele chegou até o meu carro, abriu a porta e bloqueou meu caminho até a casa. Quando olhei para ele, vi a raiva estampada nos olhos. Tudo aconteceu tão rápido que é difícil lembrar exatamente o que foi dito. Lembro vagamente de perguntar por que ele estava me seguindo e como ele sabia onde eu estaria. Aparentemente, ele me seguiu desde a escola, o que significava que ele ficou esperando no carro sabe-se lá há quanto tempo até que eu saísse. Tudo o que ele disse em resposta foi: "Eu preciso falar com você." Eu recusei e disse que iria chamar a polícia. Sua resposta foi: "Não me importo, só vim aqui para te ver." Nesse momento, aproveitei a surpresa dele e saí correndo do carro, empurrando-o de lado. Corri em direção à porta da casa, subi as escadas e abri a porta rapidamente, entrando em disparada. Se alguém tivesse visto o quão rápido eu corri, com certeza me indicariam para o time olímpico do Zé Parura. Eu estava em prantos, tomada pelo pânico, tremendo de adrenalina e choque. Meu avô, que estava na sala de estar, ouviu a confusão e perguntou quem estava gritando do lado de fora. As únicas palavras que consegui dizer foram: "Ele me seguiu até aqui." Quando me virei, vi meu tio-avô segurando uma espingarda. Ele então seguiu meu avô até a entrada da casa. Meu avô confrontou Marlon na entrada da garagem e disse: "Tá vendo essa estrada, garoto?" Ele apontou na direção certa. "É melhor você seguir seu caminho agora." Eu estava na varanda ao lado do meu tio-avô, que colocou o braço ao redor dos meus ombros para me acalmar, enquanto segurava a espingarda com a outra mão. Naquele momento, senti um alívio imenso por ter uma família que sabia se defender. Marlon me lançou um olhar de puro ódio, como se dissesse: "Isso não acabou nem de longe", e então saiu rapidamente. Meu avô prometeu me seguir até em casa pelos próximos dias para garantir que eu estaria segura. Além disso, comecei a contar com colegas de trabalho que me acompanhavam até o carro, e James me recebia na entrada de casa todas as noites. Cerca de um mês depois, a paranoia estava tomando conta da minha vida. Eu não conseguia mais ir a lugar algum sozinha. Excluí todas as minhas redes sociais e comecei a ver um conselheiro na escola com frequência. Até o oficial de segurança da escola me acompanhava até o estacionamento. Eu me pegava olhando por cima do ombro a cada passo e continuava pedindo para os colegas me acompanharem até o carro todas as noites. Todo mundo no trabalho já sabia o que estava acontecendo comigo. Depois de uma folga na segunda-feira, voltei ao trabalho na terça, como sempre. Saí para fumar um cigarro rápido e encontrei uma colega mais velha, com quem eu costumava fumar. Ela estava na área de fumantes me esperando com uma notícia que me deu arrepios. Aparentemente, enquanto eu estava de folga, um homem apareceu no trabalho procurando por mim. A equipe sabia que eu não estava lá e disse que não podia dar nenhuma informação. Ele apenas respondeu: "Ok", e foi embora. Mais tarde, por volta das 3 da manhã, uma colega de trabalho que se parecia comigo e não sabia do meu problema com perseguição, saiu do turno e percebeu que um carro vermelho estava seguindo-a. O carro a seguiu até a casa dela, e essa pobre garota morava a mais de 48 quilômetros de distância, em outro condado, com a mãe,
e 3 filhos. Quando ela chegou na entrada da garagem e viu que o carro ainda estava atrás dela, ligou para a mãe e pediu que pegasse a arma e saísse de casa. A mãe fez o que ela pediu, saindo com a arma em mãos. Minha colega saiu do carro e tentou ver quem estava no volante, mas foi ofuscada pelos faróis. Imagino que, nesse momento, Marlon percebeu que não era eu e saiu rapidamente. Quando soube do que aconteceu, desabei em lágrimas, pedindo desculpas inúmeras vezes para aquela garota. Me senti terrível, pois meus problemas estavam começando a afetar outras pessoas. E se ele tivesse tentado invadir a casa dela, ou pior ainda? Esse pensamento ainda me assombra. Esse foi o último grande incidente envolvendo Marlon. Alguns anos depois tentei pesquisar sobre ele, mas, para minha decepção, não encontrei muita coisa. Apenas algumas multas de trânsito e a carteira de motorista suspensa. Nada mais além disso. De vez em quando tento ficar informada sobre ele porque me recuso a ser vítima de novo. Preciso dizer que ele nunca me ameaçou diretamente ou me machucou fisicamente, mas o simples fato de ter feito tudo isso para me caçar já é, por si só, perturbador. Desde então me mudei de novo, casei e recentemente comecei uma família. Eu diria que estou bem feliz por ter seguido em frente com a minha vida. Mas, há algumas noites, depois de voltar para casa após um longo turno de trabalho, notei algo na minha porta. Uma daquelas rosas artificiais, do tipo que se encontra em postos de gasolina. Isso aconteceu comigo há cerca de 4 anos. Tenho 23 agora, então, na época, eu tinha 19. Era uma daquelas noites em que fiquei acordado até tarde jogando videogame, algo que eu fazia frequentemente nos fins de semana. Lembro-me bem que naquela noite havia uma tempestade forte. O vento estava soprando a cerca de 80 km por hora e a chuva caía pesadamente. Eu estava preocupado que a energia pudesse acabar, o que era comum sempre que uma tempestade assim passava pela região. Depois de algumas horas jogando, a fome bateu, então fui para a cozinha preparar um lanche. Eu morava em uma comunidade de casas móveis, onde as casas ficavam bem próximas umas das outras. Enquanto fazia meu sanduíche, ouvi alguns estalos vindos de fora. A princípio, achei que fosse o barulho do trovão, mas logo ouvi novamente. Olhei pela janela ao lado da porta dos fundos, que ficava voltada para onde os sons vinham. A luz fraca de um poste próximo iluminava a rua atrás da minha casa, mas, além disso, não consegui ver muita coisa. Pensando que fosse apenas a tempestade, terminei o lanche, apaguei as luzes e voltei ao jogo. Uns 10 minutos depois, eu poderia jurar que ouvi um som na porta da frente. Tinha uma luz de movimento na varanda, que acendia ao menor movimento. Olhei pela janela do quarto e vi o brilho da luz vindo de lá. Ouvindo o barulho e vendo a luz, percebi que algo ou alguém havia disparado o sensor. Eu estava sozinho em casa e comecei a ficar nervoso. Atravessei a casa no escuro até a porta da frente. Ela tinha uma pequena janela em forma de diamante no centro, então me abaixei para que não me vissem. Levantei a cabeça devagar e espreitei pela janela, mas não vi nada. Abri a porta e saí para a noite chuvosa, mas mais uma vez não havia nada lá. Voltei para dentro e tranquei a porta atrás de mim. Enquanto voltava para o meu quarto, notei o brilho das luzes vermelhas e azuis de um carro de polícia piscando pela janela da porta dos fundos. Fui até lá para olhar melhor e vi pelo menos 3 viaturas estacionadas na rua. Não sabia o que estava acontecendo, mas pude ver 2 policiais conversando com alguém que morava em uma das casas móveis. Fiquei observando por um tempo até perder o interesse e voltar para o meu quarto. No dia seguinte, uma notícia me deixou profundamente assustado. Os sons que ouvi na noite anterior não eram apenas ruídos, eram tiros. De acordo com a polícia, aquilo foi o resultado de um negócio de drogas que deu errado. 2 homens foram mortos, executados. Um levou um tiro na cabeça e o outro foi atingido várias vezes no peito enquanto estava sentado em uma cadeira. A polícia acreditava que o crime tinha relação com gangues. Um dos homens foi identificado depois que um familiar o reportou como desaparecido, e a outra vítima era o dono da casa móvel,
que havia organizado o encontro com os traficantes. A situação saiu do controle rapidamente. Depois de assistir às reportagens, decidi me apresentar à polícia. Estou convencido de que o que ouvi na minha varanda naquela noite foi o homem que acabara de matar os dois tentando entrar na minha casa. A polícia relatou que, logo após os tiros, outros sons foram ouvidos. Contei isso aos policiais e eles também acreditaram que o assassino estava procurando um lugar para se esconder e, por acaso, escolheu a minha casa. Como não havia nenhum carro na frente, ele provavelmente pensou que o local estava vazio, mas ao ouvir meus passos pelo corredor, ele deve ter fugido para a escuridão da noite. Não sei o que aconteceu depois disso ou se o homem foi preso, já que nunca mais recebi notícias da polícia após dar minha declaração. É assustador pensar no que poderia ter acontecido se aquele homem tivesse decidido arrombar minha porta ou se eu não tivesse ouvido os sons vindos da varanda. Eu poderia ter sido a próxima vítima. Me considero extremamente sortudo por nunca ter cruzado com aquele assassino naquela noite. Fique sempre atento e em segurança, porque nunca se sabe quem pode estar à espreita no escuro. Bem, espero que tenham gostado dos relatos de hoje. Estou deixando agora na tela outros 2 bons vídeos que eu sei que você também irá gostar. Obrigado pela sua companhia.